Opa, olha ela que linda! Olá! Boa tarde, minha querida. Muito Boa obrigada pela disponibilidade em estar tarde. aqui com a gente, tá? Excelente, maravilhoso, sempre contribuindo. Maravilha! Muito obrigada, professora. Estamos com novos convidados e aqui a casa é nova, né? Da outra vez que a gente fez a live, eu estava no Nova América. Hoje a Sim. gente está estreando uma live aqui em Copacabana juntas. E eu gostaria que a senhora se apresentasse, por favor. Muito bem. Muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Muito obrigada, Gisele, por você ter feito o convite. É um prazer enorme sempre contribuir, compartilhar conhecimento. Eu sou a professora Ana Cristina Pinheiro, sou advogada. Sou palestrante também, organizadora e coordenadora de projetos literários, de TCC, de publicação de TCC, de artigos de todas as áreas, não é só no direito. Também sou coordenadora desse livro lindo, desse projeto idealizado por mim, que é Reflexões Femininas, um, dois, e agora a gente já vai lançar o três, inclusive Crise em Gente, Seu que coisa Diário, chique! maravilhoso. Até quero convidar você também, a Valéria, convidar a Flávia, a Patrícia, a Cleide, que fizeram a live aí durante a semana, né? A semana passada, essa semana que eu tenho assistido todas as lives. Então, é um projeto para engajar mulheres. E eu também tenho o projeto dos homens, né? E que Porque legal! reflexões masculinas. Né? Então é muito bacana. Por quê? Porque você dá voz. Quantas mulheres precisam falar de si mesmas, do universo feminino, né? E para a gente poder realmente se engajar, porque muitas têm histórias para contar e para compartilhar. Né? Então, por isso, até você falou, né, do aviãozinho. Compartilhem essa live. Depois, quem quiser me seguir, é só clicar aqui em cima, nessa setinha. Vocês vão ver o meu perfil. Mandem direct para mim. Se vocês quiserem participar desse projeto maravilhoso que oportuniza a fala de tantas mulheres. E a gente está falando do Agosto Lilás, né, Gia? Assim, esse livro, o primeiro artigo é da Adriana Pérez, que ela é vítima, foi vítima de violência doméstica. Então, ela conta a história dela e conta como ela denunciou e ela acabou casando com um delegado que mandou prender o agressor dela. Então, é uma história linda e ele conta a história dele no Reflexões Masculinas, que está na Amazon, tá? Esse aqui está na Amazon, um de Reflexões Gente, já Femininas, quero. não. Já vou comprar. Pois é. E, inclusive, tem a história de um homem também aqui que sofreu um abuso também por uma mulher, porque os homens também são vítimas de violência, né, psicológica, porque se envolvem com mulheres também manipuladoras. Então, há também, os homens sofrem também, só que é óbvio que o índice das mulheres é bem maior, né? O índice de violência contra as mulheres é bem maior por conta de uma sociedade machista, de uma sociedade preconceituosa, de uma sociedade violenta que a gente tem. Né? E é o que eu falo, a gente precisa cuidar disso de forma preventiva. Eu amo trabalhar na prevenção, sabe, Gi? Porque eu sou advogada, mas eu levanto a bandeira da humanização, da conciliação, da negociação, da advocacia consultiva, de construir junto com o meu cliente uma estratégia de solução e sair daquela questão beligerante, belicosa, porque a vida aqui é muito breve e a gente precisa tornar as coisas mais leves, né? Então, com leveza e com gentileza, com empatia, com alteridade, que é a percepção do outro. Então, a gente tem muita coisa para compartilhar aqui e engajar todos, né? Inclusive, independente de classe social, de idade. E esse é um projeto para qualquer pessoa. Então, aqui a gente tem poema,
crônica, textos diversos. E é isso, né? A gente oportunizar que cada um fale um pouco sobre as suas experiências, porque escrever é um desabafar da alma, né? Então, eu penso isso. E todos já estão convidados, dia 28 de outubro, lançamento do volume 3 de Reflexões Femininas na Livraria da Travessa do Barra Shopping. Vai ser uma noite linda de autógrafos com as mulheres do volume 3. E você já está convidadíssima para participar do volume Que dia 4. que cai, dia 28 de outubro? 28 de outubro é uma sexta-feira. É a última sexta-feira de outubro, às 19 horas, tá? Então, nós temos aqui relatos de mulheres que foram abandonadas, de mulheres que foram adotadas, de mulheres que sofreram violência doméstica, de mulheres que reconstruíram a sua vida, que ressignificaram as suas vidas. Então, isso é muito importante, né? Então, não se ache, né, todos que estão assistindo aqui, não se achem incapazes, mas todos nós podemos, e relembrando Pablo Neruda, né, todos nós somos escritores, só que uns escrevem, outros não. E a gente precisa deixar emergir esse talento. Porque, por exemplo, se eu estou me sentindo de uma determinada forma hoje, eu coloco no papel como eu estou me sentindo, como se fosse um diário, né? E aí eu vou desabafar o que está na minha alma, e escrever é um desabafar da alma. Então, todos convidados, né? Já vou fazer a introdução da nossa live falando sobre isso e da oportunidade que a gente tem de trazer à tona, deixar emergir os nossos sentimentos, porque cada um tem uma experiência de vida. Não é mesmo, Gil? Com certeza. E olha, eu vou estar lá e vou fazer uma cobertura ao vivo, toda blogueirinha, desse lançamento desse livro no dia 28 de outubro. Olha que legal. Show de bola, maravilha. Estou muito feliz por isso. Então, tem pessoas do curso de psicologia do Tom Jobim, inclusive, porque eu dou aula no Tom Jobim também. Então, a Cris e Seu Diário, ela é uma das autoras, né? Então, do volume 3. Então, olha só que legal a gente fazer essa interdisciplinaridade entre os cursos, entre as pessoas. Então, é isso, sabe, que a gente precisa promover. A sororidade, que é esse engajamento, sem rivalidade entre as mulheres. A gente se respeita, a gente se admira. Então, nada de inveja, nada de rivalidade, é engajamento para uma atuação colaborativa. Então, não precisa ter inveja, a gente vai ter alguém para modelar, para se inspirar e fazer, né, diferente, e ter alguém para realmente nos motivar, nos inspirar melhor, né? Porque motivação vem de dentro, inspiração vem de fora. Gente, essa professora, ela é uma fofa. E a gente se conheceu, assim, a gente ainda não se conhece pessoalmente, né? Isso. Eu acabo conhecendo as pessoas primeiro aqui na tela e depois a gente parte para um conhecimento pessoal olho a olho. Mas, assim, a gente fez uma live em junho, né? Junho, no mês do orgulho LGBTQIA+, e aí estava no meio de toda aquela repercussão, né, dos casos da menina de 10, 11 anos que engravidou e que não deixavam que ela abortasse, todo aquele processo, e logo depois teve o caso da atriz que descobriu que estava grávida, vítima de um estupro, e aí preferiu dar a criança para adoção e também foi criticada. E aí eu falei assim, professora, eu vou chamar a senhora numa coisa, tu mais. Sabe por quê? Quais são os direitos que nós mulheres temos? Parece que a gente está sempre errada. A gente é a vítima, e aí quando a gente precisa tomar uma decisão do nosso corpo, parece que o nosso corpo não é nosso. A gente não tem direito das decisões sobre o nosso corpo. E aí é esse o tema da nossa live, né? Uma mulher que sofreu abuso ou estupro, quais são os direitos efetivos que ela tem? Pois é, você está falando, né? Parece que a culpa é sempre nossa. Eu falo em sala de aula, né, que na aula de direito das famílias e sucessões, que se a mulher engravida, a culpa é dela. Se a mulher não engravida, a culpa também é dela.
E aí eu falo, gente, os homens também são responsáveis, né? Porque às vezes o fato de o casal não ter filho é porque ele que é o estéril. Mas a mulher, ela vai ao ginecologista, mas os homens não têm esse hábito. Então a gente precisa também cuidar disso. Porém, os homens são criados por quem? Por mulheres. Então as mulheres são muito machistas também. Né? E o meu filho do meio fala assim para mim, né, mãe, eu trato a minha esposa como uma princesa porque eu fui criado por uma rainha. Então a mulher, o homem, ele trata, como ele trata a mãe, ele vai tratar a esposa. Então a gente precisa primeiro fazer essa mudança de conscientização cultural, né, de que a mulher é culpada de tudo e não é isso. A gente precisa cuidar dessa situação. E a questão aí que envolveu essa menina que engravidou, ela teve uma relação sexual com um menino também adolescente. Então, inclusive, a gente até falou, né? Ele não teria cometido estupro, porque menor de idade não comete crime, comete ato infracional análogo ao crime. E o que o Código Penal permite é o aborto por estupro. Então não houve estupro, então consequentemente não teria autorização para o aborto. Mas, enfim, que são questões técnicas, né, que envolvem o direito penal, aí o direito que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. E, no final das contas, a gente sabe que uma menina de 11 anos não tem condição de levar uma gravidez adiante, de cuidar de uma criança. Mas ninguém fala sobre a questão preventiva. Né? Então, a questão preventiva ela precisa ser falada, a questão de educação sexual, de educação em todos os âmbitos, né? No âmbito não só daquilo que a gente aprende em casa, o que deve ou não fazer, o respeito ao próximo, mas uma educação em todos os segmentos da vida. Porque é isso que está faltando. Então, eu percebo isso na sociedade, as pessoas estão... ou então os pais querem que a escola eduque, quando, na verdade, é o que eu faço dentro de casa, a escola é só uma complementação. Né? Então, se os meus filhos são educados dentro de casa, a probabilidade deles causarem um mal para a sociedade é muito remota, muito pequena. Né? Então, na verdade, a gente precisa se proteger. O direito precisava ser ensinado de uma forma descomplicada nas escolas, sabermos os direitos desde tenra idade. Né? Na nossa época, né? Na minha, que eu sou mais velha que você, tinha moral e cívica na escola. Né? Então, eu não vou entrar nesse assunto da idade, professora, porque nem tudo que parece é. Pois é, mas assim, a gente precisa falar sobre isso. Né? Então, o aborto é crime? É, porque é uma vida dentro de outra vida. A mulher está gerando uma outra vida, é um milagre. Né? A nossa vida começa ali na concepção, né? Mas ela tem o direito de abortar quando a vida dela está em risco, ou quando ela foi estuprada e por decisão judicial, por estar grávida de um feto anencéfalo, né? Sem cérebro. Então, nesse caso específico da menina, como a gente viu, não foi exatamente um estupro, foi uma relação consentida, mas ela não tinha um corpo biologicamente preparado para conseguir suportar uma gravidez e aí correria um risco, né, de morte, e por isso foi concedido o direito de que fizesse o aborto, né? Porque, na verdade, né, Gia, a gente sabe que aqui no Brasil a gente tem o poder executivo, legislativo, judiciário e a mídia. Né? A mídia ela tem uma força muito grande. Quando a mídia entra em ação, as coisas se solucionam. Né? Se solucionam. E aí, infelizmente, isso é fato. Né? De que tantos casos ocorrem, mas quando a mídia entra em ação, aí parece que há uma celeridade na solução daquela situação. O episódio da Clara Castanho, por exemplo, ela foi estuprada e entregou o filho para a adoção. Né? E isso pode, né? Como você estava perguntando. Então, existe o parto anônimo. Olha só que isso não é divulgado.
O parto anônimo não é divulgado, mas ele está previsto na lei? Está no artigo 8º, parágrafo 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o que é o parto anônimo? Mães que não querem ser identificadas e elas entregam o filho para a adoção. Ela pode entregar para uma família determinada? Não pode, porque isso seria adoção à brasileira, e para a gente evitar o comércio de criança, aí não pode escolher uma determinada família. Então, ela vai entregar o SUS, né, o Sistema Único de Saúde. A lei do SUS, ela é maravilhosa. Assim como o ECA é maravilhoso. O problema é que a gente não tem políticas públicas para fazer essas leis com técnicas legislativas perfeitas serem eficazes e efetivas. Esse é o grande problema do nosso país. Nós temos leis boas, mas não temos uma política pública capaz de fazer valer, efetivar as leis que já existem. Então, a gente não precisa de mais lei nenhuma. A gente precisa de uma lei dizendo, cumpra-se todas as leis, né? Que se tenha uma política pública de gestão para fazer cumprir todas as leis. Então, assim, é falta de vontade, é falta realmente de tomar as rédeas e colocar as coisas em seus devidos lugares. O Brasil é abençoado demais, o Brasil é maravilhoso. Nós temos um povo super caloroso, super, né, como se diz, empático, né? A gente é solidário, a gente é gentil, generoso, mas, infelizmente, a gente não vê isso, né, por parte do governo, e isso já vem de anos, de ter essa vontade de fazer, né? A omissão das autoridades. Aí tem a Lei Maria da Penha, que a gente vai falar um pouco sobre isso, porque eu vou tocar em alguns assuntos, em alguns pontos aqui da Lei Maria da Penha, Gia, que as pessoas não sabem. Uma mulher vítima de violência doméstica, ela tem direito a alimentos provisórios. Uma mulher vítima de violência doméstica, ela tem o direito de pedir a separação ou o divórcio no juizado de violência doméstica contra a mulher. Então, são direitos que estão previstos, mas que as pessoas desconhecem. Né? Então, não é meu papel, né? Claro, eu como professora e educadora, eu falo isso para os meus alunos, né? E eu divulgo isso, compartilho no meu perfil também, tem várias lives, vários reels, né, que eu faço para informar. Mas quem deveria fazer isso é o governo. Concorda comigo? Ó, a gente está recebendo, concordo. A gente está recebendo aqui a Débora Cristina, está dizendo que não conhecia sobre o parto anônimo. Obrigado por compartilhar. E aí, o parto anônimo funciona para qualquer pessoa, não precisa ser uma pessoa pública, né? Eu também desconhecia esse fato. Sim. Então, é o artigo 8º, parágrafo 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a mulher que ela não quer cuidar do filho, isso é assim, quem ama entrega. Tem até um projeto de um juiz no Fórum de Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro, que ele adota esse projeto, quem ama entrega. Então, em vez da mulher abortar, em vez dela jogar no lixo aquele filho, ela vai entregar para alguém que vai cuidar. Né? Então, é assim... Mas humano também, né? A gente estava falando aqui, entre a gente, é muito desumano você jogar uma vida, uma criança no lixo, né? Poxa, Claro. tem tantos lugares que você pode deixar que você sabe que a criança vai ser cuidada. Para que colocar ali, jogar, ser um lixo? Muito ruim. Isso deve traumatizar para o resto da vida. Certamente. Então, é uma forma de que aquela criança seja cuidada, né, por alguém que queira, né? Porque tem a fila da adoção. Se você, por exemplo, quiser adotar uma criança, é só ir lá no site do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, tem o SNA, que é o Sistema Nacional de Adoção, a pessoa vai se inscrever lá
e ela vai se habilitar para a adoção. Mas eu faço a ação de adoção por socioafetividade. Aquela família que está criando uma criança que alguém entregou quando era bebezinho, né? Isso é errado, tá, pessoal? Não é assim que se faz, não é a forma correta, não é a forma legal. Tanto que isso é chamado adoção à brasileira. Mas você pode sim colocar em ordem a sua vida, colocar em ordem a situação daquela criança, fazer uma adoção por socioafetividade, porque você tem um afeto por aquela criança e é recíproco. Então, pode sim regulamentar. Os pais biológicos vão sair da certidão de nascimento e entra o nome dos pais adotivos, que a adoção é uma filiação. Né? Antes de 88 havia essa distinção de filho bastardo, até eu acho que foi a Patrícia que falou de filho bastardo. Eu falei, gente, não existe mais essa denominação. Né? Porque ela falou que ela foi criada pela mãe que não teve pai, porque ela era uma filha bastarda. Eu falei, gente, essa denominação ela é pejorativa, ela não pode ser falada. Né? Porque filho é filho, independente. Mas antes de 88, o homem casado ele não podia registrar filho fora do casamento. Por isso é que tem muitas pessoas que só tem o nome da mãe no registro de nascimento, Antes na de carteira de identidade. 1988? É isso? Antes da Constituição de 88. Exatamente. Por quê? Porque filho fora do casamento não podia ser registrado, né? Pelo pai fora, que não era casado. Então, por isso é que tem muita gente que não tem o nome do pai. E a Constituição de 88, ela acabou com isso, porque não há distinção entre os filhos. Os filhos não têm culpa da irresponsabilidade dos pais. Então, por isso é que todos os filhos são iguais, sem qualquer distinção ou discriminação. Então, a partir de 88, não há mais essa denominação de filho bastardo, filho adulterino, filho espúrio. Não existe mais. Filho é filho. Né? Então, a gente precisa cuidar dessa situação, porque, como eu falei, a mãe, ela sabe que ela é mãe, porque é ela que vai parir o filho, é ela que vai lá dar a luz ao filho. E quem é o pai? Então, ele também não tem responsabilidade? Ele tem responsabilidade. Né? Então, inclusive, você estava falando do estupro. Pode haver estupro, inclusive, dentro do casamento. Né? Por quê? Sim, ontem a Porque gente chegou a comentar sobre isso com a Cleide, né? Que ela não sabia o que era que ela estava vivendo, e era exatamente isso. exatamente, era uma violência que sofria, porque ela chegava em casa, o marido tirava a roupa dela e obrigava ela a fazer sexo, né? Que ela chegava da escola, que ela foi voltar a estudar, eu assistia a live. Então, é uma forma de violência. Claro que assistência mútua deve haver no casamento, né? Inclusive sexual, porque faz parte do casamento, mas não de forma obrigatória, né? Não De é forma obrigado alguma. a. Então, existe estupro dentro do casamento também. Né? Então, a violência ela é múltipla, ela não é só uma violência física, é uma violência psicológica, é uma violência patrimonial, tem vários tipos de violência que vocês têm falado isso aí na live, adorei essa iniciativa. E a gente precisa revisitar, né? Porque tem gente que fala assim, mas a Lei Maria da Penha é para o homem. Não, é para a mulher. É só para a mulher. Porque ela foi criada por causa de uma convenção interamericana. E ela só foi criada porque dentro do hospital onde a Maria da Penha foi atendida, tinha uma ONG americana dentro do hospital. E por isso que isso se tornou uma lei. Então, dentro dos aspectos técnicos do direito internacional, uma lei criada para atender um determinado grupo de pessoas, que nesse caso é as mulheres, né? Que ela é a vítima, então não pode ser aplicada para os homens. Né? Que se o homem sofrer qualquer tipo de agressão, ele vai também estar protegido pela lei, mas pelo Código Penal, não pela Lei Maria da Penha. Né? Porque, infelizmente, Gil, o que acontece? Né? As pessoas que têm transtornos de personalidade, né? Que até a Flávia falou sobre psicopatia é doença. Não é. Não é doença. Psicopatia é um transtorno de personalidade. E se outra pessoa tem um transtorno de personalidade borderline, por exemplo,
que ela é 100% emoção, zero razão. Ela ama demais, ela é carente demais, então ela vai atrair o psicopata. Aí o psicopata estuda aquela pessoa, ela tem as vulnerabilidades e ele ataca ali naquele ponto. O psicopata, ele já é o contrário, ele é 100% razão, zero emoção. Né? Então, a gente sabe que tem situações, por exemplo, o maníaco do parque, lembra de um cara que Lembro. muito antigo, um caso antigo, ele atraía as vítimas, ele matava as vítimas, que ele tinha uma moto, e ele matava as vítimas e ele tinha relação sexual depois de matar as vítimas. Que coisa louca, né? Então, isso é um transtorno, né? É uma psicopatia. E que ele preso, e ele está preso até hoje, né? Ele preso, ele assim, mesmo assim, ele preso pelo crime que cometeu, as mulheres mandavam cartas, né? Então, é normal isso? Não é, isso demonstra um transtorno. Como é que você vai querer se relacionar com um homem que matava e estuprava o cadáver? Né? Então, isso é um transtorno, né? De a bipolaridade, né? Tipo, eu estou querendo, eu tenho tanta carência que aquela pessoa, ele está preso, então ele vai me querer, então não vai me largar, enfim. Essas questões aí que Muito eu não vou louco entrar isso, muito no louco. mérito da psicologia, né? Mas eu estudo psicologia por conta própria, até porque eu tive 3 filhos, então eu me interesso por estudar o comportamento humano, sou também formada em desenvolvimento pessoal e profissional. Então eu penso que a gente precisa cuidar primeiramente da gente, porque eu vou me blindar das minhas vulnerabilidades, das minhas fraquezas, das minhas fragilidades, para não deixar ninguém se aproveitar das minhas fraquezas, vulnerabilidades e fragilidades. Porque quando a gente está vulnerável é que vem. Né? Então a gente precisa se proteger disso. Né? E saber que, infelizmente, os sinais eles existem. Todas elas falaram aqui sobre isso. A Flávia, a Patrícia, a Cleide. Os sinais, eles estão aí. Só que nem sempre estamos aptos a fazer a leitura desses sinais. Então, é que a gente precisa ter esse discernimento e essa sabedoria, né, para poder identificar quem é que está se aproveitando das nossas vulnerabilidades, né, das nossas fraquezas e fragilidades. E por isso que a gente precisa se blindar, né, o amor próprio. Eu não vou deixar ninguém se aproveitar disso, né, e vou me blindar. Então, o histórico da pessoa, ela vai demonstrar. Imagina que você, uma mulher, está já vai casar com um cara que já teve 3 mulheres, você é a quarta. Gente, alguma coisa errada tem. Não é que não ser, mas todo mundo tem direito de ser feliz. Realmente, todo mundo tem direito de ser feliz. Só que a pessoa já está no 4º, 5º casamento, alguma vida pregressa ela tem. E os padrões transgeracionais, eles, enquanto a pessoa não se conscientizar, eles vão se repetir. Inclusive os padrões dentro daquela família. Né? Então, se você tem na sua família um avô que foi agressor, um pai que foi agressor, fatalmente vai acontecer a mesma história, porque as histórias se repetem. Né? Enquanto a gente não quebrar esse ciclo, né, e transformar a maldição em bênção, porque eu vou ter um olhar muito perspicaz a respeito dessa situação e eu vou impor um limite. Né? E eu vou quebrar aquele padrão, aquela corrente que vem de geração para geração. Então, a gente precisa também ter cuidado com isso. Tá? Porém, Sim. a mulher que está sendo vítima de violência doméstica, né, ela vai tomar as providências. Por quê? Não adianta. Agora, poxa, mas eu não vi, eu não percebi. Tá, tudo bem. Né? Dentro da sua, né, vamos dizer assim, ignorância, né, de perceber. Né? Porque é o que eu falo, o divórcio, eu sou advogada familiarista, né? Atuo em divórcio, inventário. E aí eu falo assim, o divórcio começa no namoro.
né? Porque a forma como a gente tem o namoro é o que vai acontecer depois do casamento, porque ninguém muda ninguém, né? As pessoas, elas vão ser aquilo que elas sempre foram e sempre vai haver esses sinais, né? Então acontece isso, né? Então eu vou deixar você fazer as perguntas, que eu vi que tem várias perguntas aí, né, Gi? Tem bastante. Eu vou falar a primeira pergunta, né? Deixar você beber uma aguinha. E aí, enquanto você estiver respondendo a pergunta, eu vou só mutar o vídeo, que eu preciso atender uma ligação aqui urgente, mas aí enquanto você está respondendo a pergunta, e depois eu Tá, volto aqui com mais, tá? tá. A gente tem recebido uma pergunta que ela mora com o marido na casa da avó do marido. Ela pode entrar pedir para que o marido saia da casa, sendo a casa da avó dele? Aí é complicado, né? Se fosse a casa deles dois, tá? Tem um enunciado recentíssimo. Enunciado é uma doutrina, tá? É um entendimento dos juristas, dos estudiosos do direito civil, que fala a respeito dessa situação da indenização por dano moral da violência doméstica, tá? É o enunciado 674, que, por exemplo, a mulher está sendo agredida e aí ela vai fazer a notícia crime, né? Que assim a gente chama, e não vamos falar da parte, né? Da parte não existe, tá, gente? Que vai da parte do meu vizinho, vou da parte do meu marido. Não existe essa nomenclatura. Então, o nome correto é notícia crime, né? Em que a mulher que está sendo agredida, ela vai fazer a notícia crime, ela vai noticiar o ocorrido, ela vai fazer um exame de corpo de delito, né? Porque tem que fazer. Então não pode deixar passar, porque tem que comprovar que está acontecendo. E aí ela pode pedir uma indenização, uma reparação civil, melhor dizendo, e se eles dividirem o mesmo patrimônio, né? Então aquele apartamento é do casal, ela está sendo agredida, ela faz a notícia crime e ela pode pleitear que ela seja indenizada com o valor, né, da metade daquele apartamento que pertence aos dois. Então, isso pode acontecer, a meação dos dois, né, a parte que cabe a ele naquele apartamento, naquele imóvel, ela vai servir para ressarci-la do dano moral que ela está sofrendo, porque dano moral é um constrangimento interno, né? Então a pessoa ela tem o direito de receber o dano moral. Então nesse caso, né? Então a gente não, você está na casa da avó dele, então o ideal é você sair, né? Porque não vai esperar o pior acontecer, pelo amor de Deus, sabe? Então, se a pessoa já está dando sinais que ela é violenta, né? Então, a avó do agressor vai mandar a mulher embora. Porque é a casa da avó dele, né? Então, assim, infelizmente, não resta outra alternativa senão você. Eu sei que é difícil, né? Eu sei que é complicado a gente recomeçar, mas presta atenção no que eu vou falar para você, que perguntou, né? O recomeço, ele nunca vai ser do zero. O recomeço, ele é da experiência que a gente tem. Então, os recomeços jamais serão do zero. Porque se a gente passou por aquilo, é porque alguma coisa aquilo quer nos ensinar. Então, eu aprendo a lição e eu vou recomeçar. Tá? Então, a Bia está falando, é muita coisa que ela está aprendendo aqui. Que bom. Né? Então, muitas coisas as pessoas desconhecem, gente. Por quê? Porque a lei é difícil de entender. Realmente, é difícil de entender. Né? Mas é complicado. Por quê? Porque a gente precisa antes se proteger. Eu não vou querer me conectar com uma pessoa que já tem um histórico que é negativo. Né? Então, o melhor é essa prevenção. Mas depois que eu estou na situação, eu vou criar forças para sair, para recomeçar. Eu não vou ficar ali pagando para ver. Né? Porque, infelizmente, quantas mulheres, até aquela juíza, quantas mulheres, né? Aquela juíza, a Viviane, foi morta na frente das filhas pelo marido, uma juíza de direito. Então, gente, isso acontece com muitas mulheres, independente de classe social,
independente da mulher, o grau de instrução da mulher, né? Infelizmente, isso é mais comum do que a gente pode imaginar. Né? Então, posso Ó, imaginar. Então, a gente... a gente recebeu uma outra pergunta aqui, também parecida. O terreno é de herança, construímos a casa juntos. O terreno está para sucessores e herdeiros do titular, no caso eu. Como fica essa situação em caso de separação? Então, aí é outra coisa complicada, né? Então, o terreno é de sucessores. Provavelmente não foi aberto o inventário. É outra situação que as pessoas deixam para depois, né? E é o que eu falo sempre para os meus alunos. Coloquem sua vida em ordem. Coloquem a vida em ordem. Aos poucos. Arruma a gaveta, arruma o guarda-roupa, né? Depois vai registrar a casa que comprou e não fez registro. Vai fazer um inventário do bisavô que faleceu e que ninguém se movimentou. Né? Então, a gente precisa tomar atitudes e não deixar aquilo se perpetuar. Né? Então, construir uma casa no terreno que não é só seu, isso é grave. Por quê? Porque você está construindo a sua casa num terreno que não lhe pertence. Então, no direito, né, a gente só pode construir no terreno que é nosso. Até pergunto, construir o terreno a casa no terreno da sogra. Eu sei que no seu caso que perguntou aí, você é uma das herdeiras, mas não é a única. Né? Então, a gente precisa ter cuidado com isso. Nesse caso, né, se vocês construíram juntos, ele tem direito à metade daquilo que vocês gastaram para fazer aquela construção. Porém, se ficar comprovado que ele cometeu a violência doméstica, ele pode vir a ser condenado a te ressarcir por danos morais e a parte dele servir para a sua reparação civil, tá? Então, seria mais ou menos uma resposta, porque assim, eu dependeria de um tempo maior para poder explicar os pormenores dessa situação. Mas, infelizmente, a gente sabe que muita coisa, né? Assim, as pessoas deixam para depois. Vive junto e não registra união estável. Às vezes, você está com uma pessoa que está casada no papel com outra. Então, coloque em ordem. Né? Eu sou contratada para fazer o divórcio do casamento anterior. Então a mulher chega para mim e fala assim: olha, doutora, eu tô casada, tô agora com união estável com um cara que está casado no papel com outra. Então, é assim, precisa encerrar ciclos. Sabe qual é o problema, Gi? Que as pessoas, elas não sabem encerrar ciclos. Então, é assim, é reconhecer que aquilo faz parte da minha história, honrar e respeitar. Você fez parte da minha história, casei com você, tive filho com você, porém, a nossa conjugalidade, vamos colocar um ponto final. E a parentalidade, ela é perene, porque filhos vão ser para sempre filhos do casal, vínculo perpétuo. Mas a conjugalidade, ela não precisa ser perene se não houver um respeito mútuo, um amor mútuo. Né? Porque uma relação se constrói com respeito, com consideração, com amor, com parceria, companheirismo. Eu falei hoje na aula, de manhã eu estava dando aula no Tom Jobim. Eu falei assim, casamento é sociedade, sociedade conjugal. E de vez em quando a gente tem que fazer reunião de diretoria. É um olhar no olho do outro e a gente colocar os pontos, né? Colocar tudo em ordem. Somos seres humanos, não somos perfeitos, mas a gente procura ser melhor a cada dia. Né? Então é isso, é a vontade de querer. Né? E muitas vezes eu percebo assim, as mulheres, elas não se conformam às vezes com a separação, porque na verdade elas estão deixando com o ex aquilo que pertence a elas. Por exemplo, o sentimento. Então o sentimento é meu, eu não dou nenhum direito e nenhuma legalidade de ninguém ficar com o que é meu. Inclusive o meu sentimento. Porque eu construí um projeto, porque eu, né, assim, que casei, quis ficar casada para sempre, mas não deu certo. Porque às vezes não é só a violência, não é só a violência física.
É a violência psicológica, é aquele marido que acha que ele é o garotão, que ele vai ter um monte de, né, vai ser, ele vive uma vida de solteiro. Então tem várias situações, né? E eu como atuo há muitos anos nessa área, eu percebo isso, né? As fragilidades. Se deixar, eu vou falar até amanhã, Gia. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu estou vendo aqui que nosso tempo está acabando, a gente tem 10 minutos, e é uma pergunta que eu acho que é pertinente aqui para o nosso tema, né? Eu estava lendo aquele livro Abuso, da Ana Paula Araújo, não sei se você já leu. Não. É um livro forte, pesado. Uhum. E aí, na questão de crianças que são abusadas, né? Que até bem pouco tempo atrás, se a família não quisesse levar adiante a denúncia, isso tinha um tempo e aí perdia-se a validade para essa denúncia. E que há pouco tempo atrás, eu não me lembro agora no livro, mudou essa lei e a criança, a partir dos 18 anos, quando ela completar 18 anos, ela pode sim fazer essa denúncia para o abusador ou para o estuprador. Isso confere, tá certo? Confere porque o menor de idade, ele não tem ingerência sobre a vida dele, ele depende dos pais, né? Mas nada obsta também, nada impede que esse menor de idade procure alguém para ajudá-lo no conselho tutelar, no Ministério Público, porque o Ministério Público é o fiscal da ordem jurídica, né? Então, pode sim apurar, né, qualquer denúncia de abuso, porque contra menor não corre prescrição. Então, enquanto a pessoa é menor de idade, não está correndo prescrição. Prescrição é um instituto de direito que fala do decurso do tempo. Sabe aquele lance assim, se alguém colidir com o meu automóvel, eu não tenho a vida inteira para buscar uma reparação civil por aquele dano. Tudo bem, deu para entender? Eu tenho 3 anos para buscar uma reparação. Mas contra menor não corre essa prescrição. Então, quando ele alcança a maioridade, ele pode buscar sim, inclusive tirar o nome do pai, se ele sofreu, essa pessoa sofreu um abuso do pai. Ela pode depois tirar o nome do pai da certidão de nascimento, né? Então, claro, com uma ação judicial, com Claro, provas. O problema é bem que muitas interessante. vezes não existem provas, porque acontece dentro de 4 paredes, dentro de casa, né? Então, é difícil provar, né? Quantos casos de incestos que a gente vê aí, né? De incesto é relação sexual entre parentes. Hoje, até uma aluna falou que a mãe dela ela é filha adotiva. E o tio falava para ela, né? Olha, o irmão dela, né? Falava para ela assim, ó, você é adotada, então eu posso ter relação sexual com você. Olha que absurdo. Então, e ela ficou sabendo disso pelo irmão, né? Que falou para ela aos 12 anos que ela era adotada. Ou seja, a família não tinha contado. E ele se achava no direito de, você não é minha irmã, então eu posso ter relação sexual com você. Meu Então, olha Deus. só, ela fica sabendo de uma situação traumática, que ela é a filha adotiva, e ainda mais que ele queria ter relação sexual com ela. Então, é muito complicado, sabe? As pessoas estão sem noção, sem freio, uma coisa, não sei o que está havendo com o ser humano. Então, a gente parece que as pessoas estão se desumanizando, e a gente precisa resgatar isso urgentemente. Então, é, bom, são muitas questões, né? Ficou com Mas gostinho de assim, quero mais a Eliane falando. Olha, isso, o cliquem aqui em pessoal tá cima, adorando. vamos fazer mais, né, Gia? Estou à Com disposição. certeza. Você me dá abertura que eu sou abusada e daqui a pouco estou eu, professora. Olha eu de novo. Eu poderia estar matando, poderia estar roubando, mas eu estou aqui pedindo uma data para uma live. Estou à Estarei, disposição. sim, A vamos embora. terça-feira é o dia que eu dou aula de manhã no Tom Jobim e à noite no Recreio. Aí, esse horário, 4 horas das terças-feiras, tá? Conte comigo sempre. E, assim, eu acho que tem muita coisa para a gente falar, muita lei, né? Que é difícil alguém entender, mas aqui a gente descomplica, fala de uma forma que todo mundo pode Consegue entender. entender. Isso aí. E Eu aqui, acho que é gente, isso. mais uma vez falando, tá, pessoal? Quem quiser me seguir depois, é só clicar aqui em cima nessa setinha, vai aparecer o meu perfil
Aí você clica lá, não deixe de curtir aí a live. Estácio Copacabana, ó, show de bola com esse movimento, né, de Agosto Lilás. Eu acho super importante a gente falar sobre isso. Além disso, vocês também vão ganhar as horas de atividades complementares, né? Olha eu fazendo seu papel aí, Gi. Une o útil ao agradável, né? Por quê? Porque não é a preocupação com as horas complementares, mas de a gente adquirir conhecimento e aprendizado, né? A gente procura trazer os melhores convidados, os melhores temas. E aí, assim, muita gente me perguntando porque não que perdeu o iniciozinho. Onde é que está o link para confirmar as horas? Lá na bio, que é a página principal do nosso Instagram, tem o link, que é o Linktree/Estácio Copacabana. Clicou ali, o primeiro item do menu de opções é o formulário de confirmação de presença. O formulário ele vai ficar aberto até às 18 horas, tá? Para que você possa fazer a sua confirmação. Outro recado importante, gente, a live vai ficar gravada, você pode compartilhar com quem você quiser, você deve compartilhar, porque é um assunto muito importante, a gente aprendeu muito aqui. E um outro recado super importante. Hoje, às 19 horas, nós vamos receber aqui a Fernanda Keller no nosso auditório para uma palestra presencial valendo 10 horas acima. Não fica triste se você não consegue vir presencialmente, porque eu vou transmitir a palestra para vocês e vou abrir o formulário de confirmação de presença. Então, se você está assistindo, vai assistir a transmissão, também vai ter direito de ganhar as suas 10 horas, tá? Então, estou esperando vocês aqui às 19 horas. Amanhã nós temos a última live da série Agosto Lilás, às 16 horas, com mais uma história de vida, né? Sobre violência psicológica, para a gente fechar com chave de ouro essa série de lives, tá? E vai ter, muita gente já me perguntando, vai ter a série Setembro Amarelo? Vai, gente, já estou mexendo meus pauzinhos, meus contatinhos. Teremos live de Setembro Amarelo? Sim. Então, fica ligadinho com a gente. Pode contar para o colega que ainda não está nos seguindo, que aqui a gente vai ter live de qualidade para que vocês adquiram cada vez mais conhecimento e de quebra tem as horas AC e conhecem professoras maravilhosas como essa aqui. O que vocês acham? Maravilhoso, isso aí. Professora, suas considerações finais, muito obrigada por estar aqui com a gente. Outros convites virão, com certeza, absoluta. E no dia 28 de outubro estarei lá, linda e bela. Maravilhoso, todos convidadíssimos. 28 de outubro, Livraria da Travessa do Barra Shopping, às 19 horas. Vamos lançar o livro Reflexões Femininas, volume 3. Esses são os 2 anteriores, tá? O 3 ainda não chegou, tá no prelo, né? Que tá ainda na diagramação, para ser, né, feito na editora. E eu quero deixar aqui, né, um último recadinho aqui para todos aqui envolvidos, né? Principalmente para as mulheres. Que sejamos generosas, que sejamos empáticas, que sejamos gentis, educadas, amorosas, para que a gente construa uma sociedade mais justa, mais equânime, mais verdadeira, mais assim, com elos de amizade, porque juntas somos mais fortes. E isso é sororidade. Sororidade é união entre as mulheres, sem levantar a bandeira do feminismo. Eu não sou feminista, eu sou feminina, e que cada uma deixe emergir o feminino que há em si, para que a gente possa, sim, ser feminina, sem ser vulgar, mas a gente possa deixar a nossa feminilidade e fluir, né? E florescer para que a gente possa brilhar, para iluminar caminhos, e com isso a gente possa ser e fazer tudo aquilo que a gente quiser ser, fazer e ter. Então, um grande beijo para vocês, adorei, amei demais estar aqui. Foi uma hora que voou aqui, pelo menos para mim, né? Então, gente... Foi maravilhoso, o espaço é seu. Volte quando quiser. Muito obrigada. Um beijo para vocês. Gente. Fiquem com Deus. Até a próxima. Às 19. Até a próxima com a professora, mas eu tô aqui às 19. Não dá nem tempo de saudade. 19 eu tô de volta. Beijo, professora. Muito obrigada. Beijo às 300 e poucas pessoas que ficaram com a gente. Beijão. Até mais. Tchau, gente. Tchau.